Você já reparou como quase tudo que todo mundo sabe sobre animais vem de desenho animado, filme, ditado popular ou daquele amigo que jura que viu na Discovery às 3 da manhã? Pois é, hoje eu vou te mostrar que a verdade é muito mais esquisita, muito mais inteligente e muito mais divertida do que os mitos. Então respira fundo porque esse é o Top 10 curiosidades sobre animais que ninguém conta. Aquelas verdades que quase nunca viram assunto, mas quando você descobre, você fica com vontade de contar para qualquer pessoa, até no elevador. E já aviso, tem um item aqui que destrói o mito clássico da infância, outro que envolve um animal gigante, que não consegue engolir nenhuma coisa simples. E o bônus no final parece um erro de escala da natureza. Bora começar a contagem. Número 10. Rato não ama queijo, ele só pegava o que dava. Vamos abrir com um clássico que enganou gerações. Rato ama queijo. A ideia é tão popular que parece lei da física, só que ela nasceu de uma situação bem humana: armazenamento de comida. Por muito tempo, as pessoas guardavam grãos em potes e recipientes difíceis de acessar. Carne ficava pendurada, longe do alcance de visitantes indesejados. E o queijo? O queijo ficava ali, na prateleira, fácil, convidativo, praticamente dizendo: pode vir. Então o rato comia queijo, porque era o que estava disponível. Mas isso não significa preferência. Na prática, se você desse opções, o rato provavelmente escolheria comida mais doce e energética. Tipo frutas maduras, açúcar e sim, até chocolate, se aparecesse a chance. Ou seja, rato não é chefe de queijo, ele é um sobrevivente oportunista. E cá entre nós, se você tivesse que invadir uma cozinha, você também ia no que fosse mais fácil, né? E já que a gente tá falando de mito antigo, se prepara, porque no próximo parece frase de vó, mas a ciência dá risada. Número 9. Flamingo fica numa perna só porque é mais confortável e economiza energia. Muita gente olha um flamingo parado, com uma perna encolhida, e pensa: ele tá fazendo isso para não pegar frio. Parece lógico, mas a realidade é ainda mais impressionante. Ele faz isso para descansar. A anatomia do flamingo é construída de um jeito que permite uma postura extremamente estável em uma perna só. Pra gente, ficar numa perna exige esforço, equilíbrio, contração muscular. É quase uma aula de pilates sem matrícula. Pra eles, essa pose é tipo modo repouso. A estrutura do corpo favorece o travamento da posição, com mínimo gasto muscular. E sim, isso pode ajudar a reduzir perda de calor também. Mas o principal é a eficiência. Flamingo parece que tá pousando, mas na verdade só tá economizando bateria. E falando em pose, tem uma ave que ficou famosa por fazer a coisa mais ridícula do mundo quando sente medo, só que não faz. Número 8. Avestruz não enterra a cabeça na areia, ele só chega perto do chão. Esse mito é tão famoso que virou expressão: enterrar a cabeça como um avestruz. Só que biologicamente, isso seria uma péssima ideia. Se ele enterrasse a cabeça mesmo, ele teria um pequeno problema chamado não respirar. O que acontece de verdade é que o avestruz abaixa a cabeça perto do solo, por motivos práticos. Ele pode engolir areia e pedrinhas para ajudar na digestão, já que as aves não mastigam como a gente. Ele pode estar virando os ovos no ninho para aquecer por igual, ou pode só estar ajeitando o ninho, tipo manutenção de casa. E sobre ser medroso, ele foge quando precisa, mas se for encurralado, pode se defender com força. A cara de bobo engana. Agora segura essa, porque vem um gigante do oceano que perde uma briga feia para uma fruta. Número 7. Baleia azul. Gigante, mas só engole algo do tamanho de uma laranja. A baleia azul é o chefão final dos animais vivos. Ela pode passar dos 30 metros, pesar mais de 200 toneladas, ter coração do tamanho de um carro e língua com peso comparável à de um elefante. Aí você pensa, ok, isso engole qualquer coisa.
Só que não. A maior coisa que uma baleia azul consegue engolir é algo do tamanho de uma laranja. O motivo é simples e genial. Ela não foi feita para engolir coisas grandes. O estilo de alimentação dela é filtrador. Ela abre a boca, captura uma quantidade enorme de água e filtra pequenos organismos, crio, plâncton, crustáceos. Então a garganta dela é estreita, mais ou menos do tamanho de um prato pequeno. Ela não precisa engolir coisas grandes, ela precisa engolir muita coisa pequena. Moral da história: o bicho é um caminhão, mas o funil é de cozinha. E se você achou isso estranho, espera até a gente falar do camelo, porque a corcova dele não é o que você pensa. Número 6. Camelo não guarda água na corcova, guarda gordura e faz super recarga. Se tem um mito que virou folclore escolar, é esse: o camelo guarda água na corcova. Na verdade, a corcova é reserva de gordura. O camelo passa vários dias sem beber, não porque tem um galão nas costas, mas porque o corpo dele é uma máquina de sobrevivência no deserto. Quando aparece água, ele pode beber uma quantidade enorme de uma vez. Pesquisas dizem que ele pode beber água em torno de 189 litros numa sentada. E além disso, camelos toleram bem variação no corpo. Perdem peso por desidratação e recuperam rápido quando bebem água. A gordura da corcova funciona como energia de longo prazo, tipo um estoque para quando faltar comida. Então a corcova não é cantil, é combustível. Agora vamos para um animal que os filmes transformaram no aspirador, mas na vida real é um pescador profissional. Número 5. Tamanduá não suga formiga, ele pesca com língua gigante. Muita gente imagina o tamanduá aspirando o chão com o focinho, só que isso é mito. O verdadeiro truque é a língua. A língua pode passar de meio metro em algumas espécies. Ela é fina, comprida e tem um combo assustador. Saliva muito pegajosa, estrutura que prende insetos e velocidade absurda. Ele abre o formigueiro com as garras e depois usa a língua como vara de pescar. Do conteúdo tem um número marcante, até 160 insetos por minuto, podendo chegar a dezenas de milhares por dia. E como ele não tem dentes, ele não mastiga, ele engole e deixa o sistema digestivo resolver. Agora lembra daquele conselho de filme? Fica parado que ele não te vê? Então, vamos destruir isso agora. Número 4. O T-Rex não tinha visão ruim. Ficar parado não te salvaria. Filmes popularizaram a ideia de que o T-Rex enxergava mal e só percebia movimento. Então se você ficar quieto, ele passava direto. Só que isso é mito. O T-Rex tinha uma boa percepção de profundidade, comparável à de predadores bem eficientes. E mesmo que, por algum milagre, ele confundisse você com um arbusto, ele ainda tinha outro recurso, o olfato. Ou seja, o truque da estátua não seria um plano brilhante. Agora, outro ponto interessante. Ele provavelmente não corria a 50 km por hora como muita gente repete. No conteúdo, aparece uma estimativa mais conservadora, algo como 19 km por hora, porque correr mais poderia causar lesões. Isso não salva, mas muda o tipo de terror. Ele não precisava ser o carro de corrida para dominar o ecossistema. Bastava ser forte, eficiente e ter presas mais lentas. E já que a gente está falando de movimentos impossíveis, vamos para uma ave que virou lenda por dar 360. Só que é quase isso. Número 3. Coruja não gira 360 graus, mas gira 270 graus e tem pescoço engenheirado. Outro mito famoso. Coruja gira a cabeça 360. A verdade, ela gira até 270 graus para um lado. Ah, mas 270 já é absurdo. Sim, e é. E por que isso acontece? Porque os olhos da coruja são praticamente fixos. Eles não giram como os nossos. Então, para olhar para os lados, ela compensa com o pescoço. E o mais doido é que o corpo dela é adaptado para isso não dar ruim. Estrutura cervical especial, vasos sanguíneos que toleram o movimento e flexibilidade sem cortar a circulação. Resultado, ela consegue te encarar de ângulos que parecem proibidos pela lei do pescoço. Agora vem a lei da avó. Não encosta senão ela morre. Bora resolver isso.
Número 2. Tocar na asa não derruba a borboleta. Existe uma crença popular de que tocar na asa da borboleta faz ela perder a capacidade de voar e morrer. Isso é exagero. As asas têm escamas e quando você toca, algumas podem cair. Aquela poeirinha que fica no dedo. Mas isso não condena automaticamente a borboleta. Essas escamas podem se soltar naturalmente com o tempo. E existe até uma vantagem evolutiva. Se ela ficar presa numa teia, perder algumas escamas pode ajudar a escapar. Claro, não é para sair tocando em borboleta por esporte. Pode estressar, pode danificar, mas não é toque igual à morte instantânea. E antes do primeiro lugar, eu vou te fazer uma pergunta. Você já viu o lobo uivando e achou que era serenata pra lua? Então, não é. Número 1. Lobos não uivam pra lua. Uivam pra se encontrar, coordenar e avisar. Cena clássica. Noite, lua cheia, lobo uivando. Parece drama romântico. Mas lobo não é poeta. Lobo é estrategista. Eles uivam principalmente à noite porque é quando estão mais ativos. E levantam o focinho porque ajuda o som a viajar melhor. O uivo é ferramenta de comunicação e localização. No conteúdo, tem um dado marcante. Outros lobos podem ouvir até 11 km de distância. Eles uivam para juntar a matilha, avisar onde estão, manter contato com indivíduos distantes, orientar quem se perdeu. A lua estava lá, só existindo, a gente que romantiza. Bônus surpresa, a fada voadora, uma vespa microscópica que parece impossível. Agora vem o bônus, que parece mentira, mas é real. Existe uma vespa tão pequena que é praticamente um pontinho. Ela aparece com cerca de 0,2 milímetros. E tem macho ainda menor, perto de 0,13 milímetros. Para ter ideia, isso pode ser menor que um grão de areia, de respeito. E mesmo assim, ela ainda tem corpo completo de inseto, asas na fêmeas, sistema nervoso e comportamentos típicos, inclusive parasitismo e ciclos reprodutivos. O apelido é perfeito, fada voadora. É o tipo de bicho que você olha e pensa, isso é um inseto ou é um bug da realidade? Então, recapitulando nosso top 10, rato não ama queijo, flamingo usa uma perna para economizar energia, avestruz não enterra a cabeça, baleia azul só engole algo do tamanho de uma laranja, camelo guarda gordura na corcova, tamanduá pesca inseto com língua gigante, T-Rex não era cego de movimento, coruja gira 270 graus, borboleta não morre com um toque e lobo uiva para se comunicar. E de bônus, a vespa microscópica fada voadora, que parece um erro de escala da natureza. Se você curtiu esse estilo de curiosidade que desmonta mito, deixa o like, se inscreve e comenta aqui embaixo. Qual dessas você acreditou a vida inteira? E eu vou deixar uma última no ar, para você sair pensando. Mas e se eu te dissesse que existe um número 11 secreto, um animal que parece ser desbloqueado um truque contra o envelhecimento?